Salve galera, bom dia, beleza? Galera, hoje o vídeo de atualização do time para a rodada número 8. Vamos entrar aqui, como sempre, no site Joga 10 News, onde a gente vai olhar as prováveis escalações para a rodada. Vamos ver quem os técnicos estão pensando em mandar a campo, né, galera? Vamos ver aí o que vai rolar nesse final de semana. Já carregou aqui, né? Então vamos dar uma olhada nos times que os técnicos vão colocar a campo, né? Então aqui o Fortaleza, né, galera? Temos aí algumas dúvidas na equipe do Juventude aqui. Fortaleza parece que tá definido, né? Time bem diferente, né, do que costuma jogar. Geralmente eles costumam ir num 4-5-1. Aqui já vai tipo num esquema com 3 atacantes, né? O Breno Lopes, galera, é uma boa pra rodada, né? As dicas eu já dei no vídeo de dicas lá, que a gente vai passar. Só dar uma passada. Mas os times estão praticamente definidos aí, galera. É uma ou outra dúvida que tem, né? O Bragantino tá tendo 3 dúvidas aí, né? Mas os jogadores que a gente tá indo, por enquanto, vão jogar, né? Do Bragantino, essa rodada a gente tá indo com 2, né? É o Juninho e o John. Mas vamos lá dar uma revisada no nosso clube, né? Aqui a gente tá passando as formações dos clubes aí. E o Mirassol também tá cheio de dúvida, né? Quase meio time. São 3 dúvidas, mas tipo, no meio campo aí praticamente é quase todo mundo, né? 3 do meio, mais o atacante ali. Então, Corinthians aqui praticamente só tem uma dúvida. O time que vai a campo, né? Que o Dorival vai colocar. É o que tudo indica, o Depay vai jogar um pouco mais junto do Yuri Alberto e do Romero ali, né? Vitória e Vasco. Aí vocês podem ver aí, galera, tem algumas dúvidas nos dois times. Ao que parece, Verratti vai estar em campo, né? Vamos ver se confirma, né, até o fim de semana. A gente vai estar postando vídeo nessa sexta-feira, né, galera? Hoje. Vamos estar liberando aí pra vocês o vídeo. Tá saindo hoje aí, de atualização. E qualquer coisa, se tiver alguma mudança, a gente vai publicar no post do canal, né? Sempre lembrando, galera, você que não é ainda inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha,
vai ajudar bastante, né? O YouTube entende que o conteúdo é bom e vai divulgar para mais pessoas, né? Então, Flamengo e Bahia, provavelmente o Flamengo vai no seu esquema habitual, né? De 4-2-3-1. Só uma dúvida ali no meio, com o Alan, né? O Alan tá em dúvida com o Luiz Araújo e com o Everton Araújo, né? Se jogar o Luiz Araújo, galera, eu acredito que o Gerson vem para volante, né? Eu acredito que seja isso. Aí o Luiz Araújo jogaria na direita lá e o Gerson viria para volante, né? E o Alan, no caso, não jogaria, né? Porque aqui é uma dúvida, né? Ele jogando, ele joga de volante. Ele não jogando, se jogar o Luiz Araújo, ele joga no lugar do Gerson. O Gerson volta um pouco, né? Agora, se o Everton Araújo for jogar, dá na mesma com o Alan, né? Aí ele joga de volante e o Gerson fica ali na direita. O que eu preferia, galera, que o Luiz Araújo jogasse no lugar do Gerson lá na frente, né? Pela direita ali. Mas o técnico Felipe Luiz, ele entende de uma outra forma. Então aqui o time do Bahia também aqui num 4-1-4-1, né? É o famoso 4-5-1, né, galera? Mas que foi habituado aí, foi mudado, né? Foi adaptado, né, galera? A uma nova formação. Então aqui temos a escalação do Sport e do Cruzeiro. O Cruzeiro vai vir também com 2 volantes de sempre, né? Os seus 2 volantes aí. E ao que parece o Lucas Romero não joga essa rodada. Não sei se está suspenso. Então provavelmente o Lucas Silva vai ter grande envolvimento ali no meio para frente, né, galera? E o Sport tá sem Lucas Lima, né? Suspenso. Sérgio Oliveira vai estar voltando ao time e provavelmente é ele que vai abastecer o ataque ali, né? Que tem o Pablo na frente ali como referência. Então, galera, Atlético Mineiro e Fluminense, né? Esse aqui também parece que não tem nenhum dos dois times tem dúvida, né? No time que vai a campo. Se bem que a gente tem que estar preparado, galera, para as pegadinhas, né? Da rodada, né? Jogadores que podem estar no time titular e no final acaba não entrando jogando, né? Então a gente tem que estar ligado a isso. Por isso que a gente tem que colocar um banco de reserva bom, né, galera? De qualidade aí. Aí Palmeiras e São Paulo, né? Ao que tudo indica é que Bruno Fux tá em dúvida aqui, podendo jogar acredito que um lateral, né? Talvez o Caio Paulista, vamos ver. Tentar abrir aqui a parte aqui de dúvida, né? Esse círculozinho aqui não tá querendo abrir, galera. Mas provavelmente ele vai estar em dúvida com o Caio Paulista, né? Vamos ver. Abriu aqui, galera.
É o Bruno Fux em dúvida com o Murilo, então, galera. Ou seja, se jogar o Murilo, vai ser um trio, né, de zagueiros, com o Giai fazendo ali a zaga também, né. Podendo também partir um pouco na ofensiva, né. Esse aqui é um clássico, galera, e eu não indico muito jogador de clássico, né, porque pode pintar um cartão vermelho, um cartão amarelo aí, né, os nervos um pouco exaltado, não indico muito. Botafogo e Internacional, galera. Botafogo aí tentando se reabilitar aí, né, no Brasileiro, já que tá um pouco mal, né, o time do Botafogo não tá conseguindo aí se firmar, né. Então aí Alex Telles provavelmente será titular, Vitinho, enfim, o time do Botafogo tá praticamente aí quase todo confirmado, né, galera? E o Cuiabano provavelmente vai jogar avançado, né? Não sabemos como que será esse Botafogo, né, galera? Porque o Cuiabano ele não é meia, ele é lateral. O Jefinho também não é meia, é um ponta, né? E tá em dúvida aqui com o Arthur, que é outro ponta, né, galera? Então é aquela coisa, né? Provavelmente vai jogar com 3 atacantes, né? Com Igor Jesus e Juan Cruz lá na frente. E um jogador aqui, provavelmente para circular, né? Ali no ataque, né? A gente chama de flutuar, né? A gente vai flutuar ali entre os dois atacantes ali, né? Internacional vem no seu esquema padrão 4-5-1, 4-2-3-1, né? Com o Alan Patrick na armação. Se bem que a gente tem Libertadores, né, galera? Meio de semana que vem. E começa na segunda-feira já, né? Mas eu acredito que os times brasileiros jogam a partir de terça. E a gente tem que se preparar, galera, para alguma pegadinha, né? Nesses times titular que tá provável aqui. Pode ser que algum técnico resolva poupar alguém, né? No fim de semana para o jogo da Liberta. Porque assim como o Inter, o Flamengo, tá precisando de resultado, né, galera? O Inter vem de derrota, o Flamengo vem de empate. Então os dois times estão precisando aí de resultado. Quem for de jogadores desses times, inclusive nós estamos indo com jogadores do Flamengo aí, vamos ter que estar preparados para que, se caso houver alguma surpresa de última hora, a gente está preparado, né? Principalmente com banco de reservas. Então, aí aqui o Santos e o Ceará. Quem estiver pretendendo ir com algum jogador desses times, aí praticamente quase todo mundo definido aí que vai jogar, né? Vamos ver se a gente tem alguma notícia de algum time aí, galera. Vamos ver aqui. Eu queria ver, galera, que o último confronto, né? Eu queria ver notícia do Vitória, galera. Não sei como que vai ser aqui o Vitória, esse jogo, né? Porque
A gente tava querendo ir com o Mateuzinho, mas a gente não sabe se a gente tem cartoleta pra isso, né? Vamos ver aqui como que vai estar a escalação do Vitória para a rodada, com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos. Carpini segue pressionado no cargo. O rubro-negro também não faz boa campanha na Sul-Americana e busca vencer a partida contra o Vasco para deixar a zona de rebaixamento. Ou seja, galera, o Vitória tá na zona de rebaixamento, o técnico Carpini tá pendurado no cargo e não tem notícias de se o Mateuzinho vai jogar avançado ou vai jogar mais recuado, né, galera? Porque o Baralhas é um cara que dá essa condição para ele aí, né? Aqui tem jogadores em dúvida, né? Como sempre. Então era isso que a gente queria ver, né, galera? Vamos ver se tem alguma coisa do Flamengo, né? A gente vai escalar aqui. A gente tá com jogadores do Flamengo no nosso time. Então a gente precisa ver o que tá acontecendo. De La Cruz está suspenso. Fica a dúvida se Felipe Luiz vai com Alan ou Everton Araújo no meio. E outra opção é ter Luiz Araújo entre os titulares, recuando o Gerson. É aquilo que eu tava falando, né, galera? Se jogar o Luiz Araújo, ele recua o Gerson, né? É o que eu tava falando ali na hora que a gente tava mostrando a escalação. Então essas são algumas notícias, né, galera? Aqui o Scarpa vai voltar para a função dele, né? Que é de lado de campo, né? Eu gosto mais quando ele joga de meia ofensivo, né? Mas aqui ele vai voltar para a função dele. Vamos ver aqui as notícias do Atlético. Nós não vamos passar em todas as notícias, galera, senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente ainda vai escalar o time lá, né? Dar a escalação final. E caso tiver alguma alteração da atualização, a gente posta lá no post do canal. Após ficar fora dos últimos 2 jogos, o do Galo, o Hulk retorna ao time. Cuca pode repetir a escalação que bateu o Juventude. Então as informações que a gente tem do Atlético é essa, né, galera? Não tem muito segredo, né? Flu teve time reserva na Sul-Americana novamente, enquanto os titulares foram preservados na semana para duelo contra o Galo. Ou seja, galera, o Renato fez a mesma coisa que ele fez quando jogou contra o Botafogo no final de semana passado, né? Ele preservou todo mundo na Libertadores. Ele preservou todo mundo na Sul-Americana, né, galera? E inclusive ele também não viajou, mas para poder deixar os titulares descansados contra o Botafogo, e acabou perdendo do Botafogo, né, galera? E vem de derrota também na Sul-Americana de novo. Ou seja, galera,
é um pouco complicado esse time do Renato Gaúcho aí, né? Essa atitude do Renato, né? Não é garantia, né, galera, de que vai dar certo esse negócio de poupar o time inteiro, sendo que chega na hora lá do jogo, o time acabar tomando alguma algum gol aí que vai dificultar a situação, né? Formação do Palmeiras, galera. Esse jogo será na Arena Barueri. Ou seja, galera, quando o jogo do Palmeiras é na Arena Barueri, é complicado, galera, porque o Palmeiras não rende muito fora do Allianz Parque, né? Quando manda seus jogos em Barueri, o Palmeiras é um pouco inferior, né? Então isso pode constar um pouco de ser um pouco favorável ao São Paulo, né? Principalmente que tem o Ferreirinha ali, né? Então, vamos ver aqui o que o Abel Ferreira tá pensando para a rodada. Abel terá retorno de Felipe Anderson, que ficou fora na Libertadores. Murilo também está à disposição e disputa por posição com Fux. Ou seja, galera, o Murilo, que nem eu tava mostrando naquela hora, alguns minutos atrás aqui, o Murilo pode ser titular nesse jogo aí. Vamos ver se tem alguma coisa do São Paulo aqui, galera. São Paulo. A ver se o Beldia vai contar com Oscar e Lucas Moura. Gramado sintético da Arena Barueri. É possível repetir mesmo time que bateu o Alianza lá no Peru, né, galera? Então, pode ser que ele repita a mesma equipe que jogou lá no Peru contra o Alianza Lima. Mas vamos ver se ele vai poder usar o Oscar, né, galera? O Oscar faz uma diferença grande aí na escalação do São Paulo, né, galera? Então, no geral é isso, né, galera? Vamos deixar o restante das informações, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá escalar o nosso time, né? Colocar o nosso time que a gente tá pensando aí pra rodada. Eu dei uma alterada, galera, no time, né? Pro time de dicas, né? Tá um pouco diferente, né? Porque eu tinha colocado o Matheus Rossetto, né? Vocês lembram aí? Eu tinha posto o Rossetto, mas eu falei, eu vou tirar ele. Falei até no vídeo mesmo, né? Que eu não tava querendo deixar ele, né? Eu acabei fazendo uma alteração depois que gravei o vídeo. E aqui a alteração já tá feita, tá, galera? Mas a gente vai... A alteração foi essa aqui, galera. Eu só tirei o Rossetto e coloquei o Lucas Silva, né? Só isso. A gente vai vender o time todo aqui, galera, para escalar novamente com vocês, né? Vamos manter o 4-4-2, começar pelos atacantes, né? Temos aqui
Pedro. Eu tava com uma dúvida, galera, se eu mantinha o Depay, mas a princípio eu vou manter, tá? Porque se eu tirar o Depay daqui, eu não ia conseguir colocar um reserva de luxo bom, né? Então, eu vou manter o Depay no time titular, ao lado do Pedro. E coloco o Caio Jorge como reserva de luxo. Pelo menos eu tenho um reserva de luxo à altura, né? Que vai fazer uma pontuação bacana. Aqui no meio a gente tava com a Arrascaeta, né, galera? E vamos continuar com ele. Arrascaeta. O John. Aí a gente tava com o Christian. E vamos manter, né? Vamos manter esse time. Vamos deixar uma vaga em aberto, galera, aqui no meio, por enquanto. E vamos escalar aqui os nossos volantes, os nossos zagueiros, né? Volantes. Eu costumo não indicar volantes, né, galera? Já até, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas coisas assim, né? Um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui. Só fazer escalação, dar dica. E eu vou postar esse vídeo semana que vem, tá, galera? É um vídeo falando sobre cinco coisas que vão fazer a gente imitar no Cartola, né? Esse ano. Inclusive eu falo um pouco sobre o volante ali, né? Vocês vão entender. Quando eu postar o vídeo, vocês vão assistir aí e vocês vão compreender um pouco melhor aí sobre o que eu quero dizer, né? Então os nossos zagueiros aqui, galera, para rodada são, não pode ficar de fora, é o Wagner Leonardo. Eu queria pôr, galera, o Pedro Henrique, mas se eu pôr o Pedro Henrique eu vou ficar sem cartoleta, porque são jogadores que vão se enfrentar, galera. Vocês estão vendo que eu tô colocando assim, mas são jogadores que pontuam, mesmo se não tiver o SG. Vamos deixar uma vaga em aberto também, galera, aqui na zaga. E vamos para as laterais. A média do Piquerez está de 7,49, né? A gente vai com o Juninho. Vamos manter ele no nosso time. E aqui é a dúvida, galera. Eu não sei se eu mantenho o Wesley ou se eu coloco o Escobar no time. Porque eu tenho o Giai também como reserva, né? Só que não é reserva de luxo. E o São Paulo também não cede tanta pontuação para lateral, né, galera? Por isso que eu tô com essa dúvida, né? Se bem que o Ceará também não cede pontuação para lateral. Mas o Escobar é um diferenciado, né? E a média dele é muito melhor que a do Wesley.
Essa é a minha dúvida, galera. Não sei se eu mantenho o Wesley de titular ou se eu mudo pro Escobar, galera. Porque o Wesley tá pouca cartoleta mais barato, né? Pouquíssimo. Mais barato aí. Então, aqui no time de atualização, galera, a gente vai deixar o Wesley mesmo, tá? Vamos deixar o Wesley mesmo aqui. E aí a gente vai... vai ver se muda. Se mudar alguma coisa, galera, eu vou postar lá no post do canal, tá? Pode ficar tranquilos. Aqui nós temos o Gabriel Brazão, né, galera? Que tem tudo para segurar um SG essa rodada. Então a gente vai manter ele no nosso time. Nosso time é praticamente o mesmo, galera, que tava, né? Só mudando aí uma peça no meio campo ali, né? E na zaga também eu não sei se eu mantenho aqui o André Ramalho, né? Ou se eu mudo o zagueiro, né? Essa é a minha dúvida. O meu técnico vai continuar sendo o Thiago Carpini, né? Apostar aí numa vitória aí contra o Vasco, né? Já que o técnico do Mirassol, eu acredito que o Mirassol não ganha do Corinthians, então ele pontuaria mal. Então aqui a gente tem duas vagas, né? A gente tem duas vagas. Agora tem que ver as cartoletas, né, galera? Como que vai ser aqui. Tem muito volante, né, galera? É complicado. A gente consegue comprar até um jogador mais carinho aqui, mas o problema é não ter cartoleta para escalar o zagueiro, né? Vamos ver aqui, galera, quem a gente consegue colocar no nosso time. Se desse para colocar o Vilha Sante seria interessante, galera. Mas aqui acho que eu não sei se ele tá provável. Tá provável aqui, galera, mas acho que não dá para colocar. Ele é muito caro. Seria interessante pôr o Vilha Sante nessa rodada. Mas eu acho que é interessante colocar esse Manuel Martins aqui do Fortaleza, né, galera? Colocar um meia do Fortaleza, ou ele ou o Pikachu, essa rodada aqui. Pode ser interessante, galera. E aí vamos ver se a gente consegue cartoleta. Vamos ver se a gente vai ter cartoleta para escalar ali o zagueiro, né?
Um zagueiro bom aí pra rodada. Tem o Lucas Alter, que é uma boa também. Pode pintar um gol aí dele contra o Vasco, né? Além que ele pontua também, né, galera? Na média. A média dele não é alta, mas pelo menos ele pontua aí mesmo sem SG, né? Seria interessante. Escalar o Lucas Alter essa rodada. Até porque ele vai combater ali com o Verratti direto, né? Pode desarmar o Verratti bastante vezes, hein? Então eu acho que a melhor opção mesmo é o Lucas Alter, galera. Lucas Alter do Vitória na nossa zaga. Então aqui, galera, a gente vai escolher o nosso capitão, né? Na rodada passada, nosso capitão foi Juninho Capixaba. Essa rodada, nosso capitão vai ser o Memphis. Agora a gente vai colocar os nossos reservas, né? A gente colocou o Caio Jorge já, de reserva de luxo. E é uma ótima opção para reserva de luxo. E aqui na reserva, né, do Pikachu, a gente pode ir com que chegou numa parte que eu não gosto, galera, que é muito volante, né? Mas aí a gente vai escalar alguém aqui bacana pra rodada, né? Então a gente vai escalar na... Tem um jogador aqui, galera, que eu acho que é interessante a média dele, é o Rivera, né? 3,88 de média. Acho que entre os meias aqui é o que tem a média um pouco melhor, né? Ele, o Danielzinho também, do Mirassol. Acho que são os que tem a média melhor aqui, né? Além do Hugo Moura também, do Vasco, mas o Hugo Moura é mais pra volantão, né? Não gosto muito de colocar volante. Mas como os jogadores de reserva, só o reserva de luxo que vai entrar, galera, provavelmente, né? Então vamos de Danielzinho mesmo. Danielzinho aí no meio campo. Como reserva normal, né, galera? Porque reserva de luxo só o Caio Jorge mesmo. Então aqui a gente já vai escalar o nosso zagueiro na reserva do Lucas Alter. Pode ser o
o João Vitor mesmo, do Mirassol, né? Só para compor elenco mesmo, né? Que a gente torce para que eles não precisem entrar. Então aqui a gente já tem 3 reservas, sendo 2 do Mirassol, né? Aí aqui nosso reserva aí do Wesley vai ser o que tem a média melhor, né? 6.10 o Mateuzinho, 8 pontos o Giai. Então vai ser o Giai o nosso reserva na lateral. E por último, nosso reserva pro gol, né, galera? Vamos lá escalar aqui o reserva pro gol. O nosso goleiro reserva que sobrou é o Gustavo, né? Gustavo do Juventude. É bom sempre ter um reserva para cada posição, porque a gente não sabe, né, galera, as pegadinhas, né, dos técnicos, principalmente esses times que vão jogar Libertadores, Sul-Americana, pode muito bem poupar, né, algum jogador de última hora. Então a gente tem que ter reservas ali que possam suprir, né? Então, a princípio nós vamos com esse time, galera. Gabriel Brazão, Juninho Capixaba, Wesley, Wagner Leonardo, Lucas Alter. Aí nós vamos de Arrascaeta no meio, com John, Christian e Iago Pikachu. Pedro e Memphis Depay de capitão, né, galera? Então a gente vai assim. Se houver alguma alteração, galera, se algum jogador não for jogar, a gente sabe que a escalação do Fortaleza a gente vai ter alguns minutos antes do mercado fechar, então a gente vai saber se o Pikachu vai jogar ou não, né? Aí a partir daí a gente vê se a gente vai precisar fazer alguma mudança. Então nosso time titular é esse, em reserva Gustavo, Giai, João Vitor, Danielzinho e Caio Jorge de reserva de luxo, né? Espero que essa rodada a gente possa pontuar o melhor possível aí também, né? Então, um dia para fechar o mercado aí, né? Vai fechar sábado. Então, boa mitada a todos e até o próximo vídeo, galera. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que vêm assistindo aí os vídeos no canal e peço que vocês indiquem o canal aí para outras pessoas também. Valeu, galera. Obrigado, tamo junto.